Hoje o Cidadania está falando sobre como evitar as quedas dos idosos. Nosso convidado é o médico ortopedista, especialista em quadril, Cristiano Saliba. Como é o último sobrenome? Uliana. Uliana. Ia falar errado já. Doutora, a gente estava falando no final do primeiro bloco a questão dos idosos que vão precisar sempre de uma pessoa para ajudar. Você falou que em 25% dos casos, mas um idoso, depois que ele tem 75 anos, ele não pode mais morar sozinho, então... levando em consideração tudo que a gente já conversou no primeiro bloco? Na realidade, isso é muito relativo, porque a gente sempre tem que ter a ideia que a gente chama de idade cronológica e de idade biológica. A idade cronológica é esse valor absoluto que dizemos, 60 anos, 65, 75 anos. A idade biológica, a gente correlaciona essa idade cronológica com os fatores da saúde do paciente, com as comorbidades. Então, quando que é ideal o paciente viver com alguém, com algum ajudante, com algum enfermeiro? Quando a gente percebe que ele já tem bastante comorbidade, que ele está com alguma dificuldade de equilíbrio, quando ele já tem muita tontura ou algum sintoma neurológico. Então, aí sim, não é que não é uma coisa absoluta. Eu tenho pacientes com 85 anos, totalmente rígidos, que só tem lá uma osteoporose e moram sozinhos sem problema nenhum. Mas a família mesmo assim tem que sempre estar, então, telefonando, porque se um idoso cai e não tem ninguém em casa, muitas vezes ele não consegue levantar, não consegue chamar ajuda. Exatamente. Esse aspecto que você abordou é bastante importante. Existem dispositivos hoje em dia que são alarmes, que você tem a conexão em vários pontos da casa do idoso, como, por exemplo, telefones celulares da família. Tá? Então, você, nos pontos mais perigosos da casa, por exemplo, o banheiro, o chão escorregadio com um azulejo de cozinha, existem alarmes que o paciente, se ele cair, ele pode acionar e já avisar a família sem precisar ligar celular ou precisar chegar a um telefone. Isso acontece diretamente já, esse contato com a família. Vamos falar da questão das roupas. Você já falou um pouquinho que a roupa não pode ser difícil para o idoso colocar e tirar. Mas e a questão dos sapatos, eles não, ou às vezes até uma roupa mais comprida, barra, tudo isso tem que ser levado em consideração. Tem sim. Isso, na verdade, é uma dúvida bastante comum entre os pacientes, essa conversa de que tipo de calçado usar, o que é o sapato ideal. Tá? Então, o sapato ideal, na realidade, primeiro, ele não pode ser muito folgado. Tá? Então, o sapato ideal é aquele sapato que ele é inteiro coberto, que ele não fica com o dorso do pé exposto e com cordões para amarrá-lo. Então, com isso, você dá uma segurança para o paciente. Que tenha cordões. Que tenha cordões e bem amarrados, mas o cordão dá uma segurança maior ao paciente. Tá? Como deve ser o salto? Infelizmente, para as mulheres, o salto alto é um risco de quedas. Né? Então, o salto deve ser baixo e a sua conformação deve ser quadrada. Tá? Então, esse é o salto ideal para o tipo de sapato. Como é que é o solado dele? O solado deve ser principalmente de borracha e antiderrapante. Tá? Um solado muito alto, você perde muito o contato do pé com o chão. E um sapato de solado fino vai te proporcionar essa sensibilidade que a gente chama de ver o chão. Então o pé está sentindo e vendo o chão e isso tudo proporciona maior segurança ao idoso. Saltos altos com o dorso do pé exposto e saltos de bico fino são sempre riscos de queda. E chinelo? O chinelo, a gente sabe que aumenta a chance de queda, porque o chinelo é muito fácil você tropeçar. Pra você ter uma ideia, quando você anda de meias ou chinelos, você tem 10 a 13 vezes maior chance de cair. Então, andando descalço em casa, de meia ou chinelo, isso não é adequado. O certo é você usar um sapato mesmo dentro de casa. E a cama, ela tem uma altura, hoje em dia as camas são mais altas, Isso. Essas camas são ruins para os idosos. Na realidade, uma das adaptações que a gente faz na casa é aumentar a altura da cama e aumentar a altura do vaso sanitário. Tá? Por quê? Porque você, com o passar da idade, você pode desenvolver uma artrose, por exemplo, que vai limitar a sua amplitude de movimento dos quadris e joelhos. Então, quando você quer deitar ou quando você quer ir ao banheiro, você não deve usar muito baixo, os assentos muito baixos. Então, a cama mais alta e o vaso sanitário mais alto, eles facilitam essa mobilidade do paciente nesses cômodos da casa. E a questão dos exercícios físicos, pode ajudar a evitar essas quedas? O exercício físico, eu acho que ele entra num tema bastante discutido, que é o dilema que a gente chama entre segurança e mobilidade. Tá? Então, na realidade, a gente vai dizer para o idoso que ele deve fazer exercício, que ele deve se mexer. Por outro lado, ele não deve se mexer muito, não deve fazer muito, porque aumenta o risco de queda.
Então, esse dilema, na realidade, a gente tem que pesar os prós e contras, tá? Mas os exercícios são focados principalmente em termos de equilíbrio, tá? Então, o quanto que eu devo fazer de exercício e qual é o exercício ideal? Isso, na verdade, ninguém sabe ao certo, não existe um valor absoluto, esse é um tema um pouquinho controverso. Mas o que sabe-se é que, basicamente, 2 horas por semana, durante 5 meses, já aumenta a agilidade e o equilíbrio do paciente. Tá? Então, 2 horas por semana, durante 5 meses. O mais importante... Mas que tipo de exercício? Exatamente. Então, a gente quer ganhar o quê? A gente quer ganhar equilíbrio e força muscular. Musculação adaptada para o paciente para ganhar força dos músculos que a gente chama de antigravitacionais, que vão prevenir a queda. E os exercícios devem ser focados principalmente nos membros inferiores. Então, esses exercícios não devem ter muito apoio para os membros superiores. E a base das pernas, que a gente dá o equilíbrio, elas devem ser cada vez diminuídas, gradualmente, para a pessoa ir ganhando equilíbrio. Tá joia? Então, pouco apoio de membros superiores, claro que gradualmente, e sempre com a supervisão de algum fisioterapeuta, de algum educador físico, para te dar segurança nesse tipo de coisa. As idosas, principalmente, têm o costume de fazer hidroginástica. A hidroginástica é boa para... É uma solução para quem não gosta de fazer musculação, por exemplo? A hidroginástica é um ótimo exercício, principalmente no aspecto de que não te dá impacto. Então, tem muita gente que chega para a gente com dores no joelho. Eu tenho uma artrose no joelho e tenho dor no joelho. Então, a senhora tem que caminhar durante 40 minutos. Ela não consegue por causa do impacto. Então, é nesse ponto que entra a hidroginástica, porque é uma atividade de baixo impacto, certo? E que te dá equilíbrio e te dá força muscular. Uma que está muito na moda agora, que é o Pilates. O Pilates para idosos pode resolver esse tipo de coisa ou não? Sim, o Pilates ele trabalha muito com exercícios isométricos. Os exercícios isométricos são os que a gente segura o músculo numa posição e faz força com ele sem mexer. Isso tudo proporciona aumento de força muscular, equilíbrio, que vai prevenir nas quedas. E a bengala? Muitos idosos não gostam de usar a bengala e às vezes eu tenho até a impressão que ela piora um pouco. Existe um tabu hoje em dia ainda no Brasil em termos de uso de apoios, muletas ou bengalas. Isso eu acho que no futuro próximo vai acabar e eu acho que com certeza deve acabar. No mundo inteiro, os idosos têm uma vida muito ativa e eles usam as bengalas, eles usam as muletas, por exemplo, para passear, para ir ao parque. E aqui no Brasil a gente ainda sente que existe um tabu, um preconceito contra os apoios. Tá? A bengala, ela te dá um apoio maior, ela aumenta a base do centro de gravidade do corpo, então ela diminui o risco de queda. Tá? E também, para pacientes que têm artrose, diminui o peso em cima da articulação. Então você tem uma segunda vantagem, que é distribuir a carga com a bengala. Então você tem, além do alívio da dor, um aumento do equilíbrio. Doutor, conta pra gente rapidamente um caso assim que foi o mais grave que o senhor atendeu e o que originou, né, a queda, que tipo de queda foi? Tá joia. Eu acredito que o caso mais grave, na verdade, é uma paciente idosa, mulher, geralmente são mulheres, tá, de 82 anos, e a paciente muito ativa. Então ela morava sozinha e lá na sua casa, a filha morava na realidade embaixo, no andar de baixo do prédio, mas enfim, ela sofreu uma queda e quebrou o quadril. Então ela chegou para nós, uma pessoa extremamente ativa, conversando, animada, já querendo voltar para casa. Ela foi submetida à cirurgia, certo? E ela é muito ativa, então quando ela foi para casa a gente falou, a senhora deve pisar pouco, a senhora ainda tem que segurar um tempo para a fratura consolidar. E como ela é muito ativa, muito confiante, ela acabou pisando e a fratura não consolidou, certo? Então ela teve que de novo passar por outra cirurgia, aumentando a morbidade. Então, essa paciente ficou 30 dias internada para a gente segurar ela, porque realmente ela não conseguia ficar parada. E ela caiu como? Ela caiu no tapete de casa. Ela caiu no tapete, que na verdade o tapete é um dos principais riscos de queda. Doutor, na verdade a gente tem, assim, como o senhor falou, muito preconceito ainda, ou a gente não sabe lidar direito com os idosos ainda. Qual seria a sua orientação para a gente terminar? Para a família dos idosos, se você não pode, então, estar sempre perto, contratar uma pessoa ou adaptar a casa, qual que seria o mais importante? Os idosos, quando você tem eu acho que o mais importante é a conversa entre a família, tá? Por quê? Porque a grande maioria dos idosos, eles não vão te dizer ativamente o que eles estão sentindo, tá? Até porque admitir que está velho, digamos assim. Admitir que está velho. Então, isso é um tabu que existe.
a pessoa não quer admitir que ela está enxergando mal, que ela está sentindo tudo rodando e que ela já caiu, por exemplo, como a gente comentou antes. Então a pessoa, ela realmente ela não admite, ela não quer aceitar o envelhecimento. O envelhecimento com saúde, hoje em dia, é um conceito que todas as comorbidades devem ser tratadas desde o seu início. Então é muito mais fácil você tratar um problema neurológico, se você pega no início, um problema de visão que você pega no início, que muitas vezes é progressivo, por exemplo, uma catarata, certo? Então essa conversa com a família é muito importante. Você deve perguntar ao idoso da sua família se ele está sentindo alguma dificuldade, se ele achou que mudaram algumas coisas de uns meses para cá, como é que ele está andando, se ele tem interesse e conversá-lo para pôr ele num programa de exercício, de fisioterapia ou de hidroginástica, isso tudo para prevenir as quedas. Ok, quem quiser mais informações pode mandar um e-mail para você, né, para tirar dúvidas. Isso, o canal tá aberto, o e-mail é salibauliana@gmail.com. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço a presença. Obrigado. Acho que foi bom, né, para as pessoas poderem tirar todas as dúvidas e evitar problemas. Por hoje é só. O nosso programa pode ser feito com a sua ajuda. Mande sugestões de assuntos para o Cidadania. Nosso endereço eletrônico é cidadania.tvsinal@gmail.com. Confira a programação completa da TV Sinal no blog tvsinal.wordpress.com. A gente se vê no próximo programa. Até lá!